9 anos, eu tive uma situação na minha vida que mudou tudo, né? Já que você tá falando de 6 anos, né? Nós Sim, vamos sim, sim. ali. É porque é onde a gente vai sempre Isso, tá ali pensando, eu quero ser um jogador, ou eu quero ser um ator. isso. A Você já sabe a criançada, a base ali, base, né? né? Com 9 anos de idade, eu tive uma situação lá na minha casa, na minha família. Minha mãe era mãe de um casal de filhos, no caso eu e minha irmã, né? Uhum. Minha mãe e meu pai. Minha mãe já era separada do meu pai há pouco tempo também. E aí eu e minha mãe, assim, casalzinho moreninho, aquele casal, né, e tal, de filhos. E eu e ela colado no outro, aquela coisa toda. Eu tinha 9, ela tinha 11 anos, mas minha irmã muito mais avançada do que eu, porque mulher é sempre muito mais avançada, né? A mulher, ela é muito mais avançada, desde criança, né? Aham. O moleque é bobão, né? É, moleque, Bobão até e tal. E acordar, a, e né, a mano? menina é muito à frente do tempo. Aham. E a menina é esperta. E a minha irmã, a Lucevânia, ela era uma luz, cara. Uma luz. Ela era a estrela da família. Ela era pra frente. Tudo que eu faço hoje, basicamente, ela era 100 vezes mais que eu. Caramba. Entendeu? Com 11 anos de idade, parecia que tinha 15. E aí a vida da família toda, tô falando de toda a família, mudou quando teve um acidente de um trem com um ônibus. O trem se chocou com um ônibus que eu tava, eu, ela e minha mãe. E aí esse trem bateu no ônibus que a gente tava e capotou e tal. Foi uma tragédia que ficou pra história lá em Goiânia, em 1998, em fevereiro de 98. Isso aí até hoje é reportado com estudos em Goiás e tal, o que aconteceu. Porque o motorista ele tentou passar, achou que ia dar tempo e... Mas isso aí passou em rede nacional, isso daí. Total. Isso aí foi, Eu acho que eu rodou. lembro Foi, desse. rodou. Foi em 98. Desse Rodou no incidente. Brasil todo, porque foi Jornal Nacional e Sim. tudo. Jornal e tudo quanto é lugar. Então, assim, a vida da nossa família mudou ali. Mas, por outro lado, aí a minha irmã, que era uma luz, faleceu nesse acidente. A minha mãe teve muito machucado e tal. Então, assim, a nossa família mudou de uma forma, assim, que minha mãe quis mudar pra Europa, sabe? Então, Foi teve devido todo a esse esse acontecimento. acontecimento, tudo mudou. E naquele momento ali, cara, a, a minha vida no sentido assim de Deus, que eu era muito de dentro da igreja, inclusive o velório da minha irmã foi dentro da igreja, multidão. Nunca vi tanta gente, cara, porque foi uma comoção na cidade. Sim, sim, sim. Você imagina, Goiânia naquela época era diferente também, não é o Goiânia de hoje que veio muita gente de fora. Goiânia era meio que uma galera toda meio que... Mas local, era fechado ali. Isso, É um então, grupo assim, local mesmo. você sabia bairro pra bairro, você tava ali. Ainda mais a gente que era da igreja. E a nossa igreja lá, a Boas Novas, né, que era o nome da igreja, fez lá um projeto muito bonito e ficou muito legal ali o que aconteceu. E a minha irmã, ela foi como uma luz mesmo, uma estrela, e a gente aceitou aquele processo, né? E pra mim, como irmão que ficou, apesar que meu pai já tinha outros 2 filhos já, parte de pai, que são lindos, inclusive, um beijo pra eles, Gabriel e Renata e Júlia, mas já tinha a Renata e o Gabriel parte de pai, mas nessa questão aí de eu e minha irmã, eu fiquei sozinho, né? Então, dentro da minha bolha, eu sozinho, e tinha meus primos, né, também, claro que era igual irmãos, Mas ela era a ela referência. era referência, porque eu e ela era todo dia, de noite, aquela coisa toda. E aí mudou tudo ali. Então, dentro da igreja mesmo, ali dentro do que a gente vivia, me lembro muito bem, teve uma oração na igreja lá, e aí eles disseram pra mim assim, que como se eu não lembro, claro, mas assim, me disseram mais ou menos assim: como eu num acidente de 70 e tantas pessoas, não sei exato, tá, gente, que 70 e tantas pessoas lá, um acidente que foi, a tragédia que foi, eu fui o único num acidente de tantas pessoas, de tão violento que foi, muita gente perdeu o braço, perdeu o pé, foi todo Nossa, daquele foi jeito. Eu fui o único que não tive nenhum arranhão. Sabe que é um arranhão, assim, falar assim, caiu, arranhou aqui, não. Fez um cortinho, nada. Zero. Milagre de Deus, total. Deus total. Milagre de Deus. Então, assim, como que esse menino, não, ele não tava no ônibus, não tem como. Impossível. Impossível. Aí, ali, aquele momento eu entendi, com 9 anos de idade, eu entendi que eu era uma ferramenta de Deus
Não é pra eu ficar milionário, pra eu ser isso, pra eu ser aquilo. A partir daquele momento eu entendi que eu poderia ser uma ferramenta que iria ser uma luz na vida das pessoas, poderia agregar na vida de alguém, poderia fazer por alguém, como a minha família sempre fez. Meu avô e minha avó sempre tiveram ali ajudando, servindo as pessoas do bairro. Então eu falei, eu sou escolhido aqui e de alguma forma o universo vai conspirar para eu estar influenciando e ajudando outras pessoas. E hoje eu tô vendo isso na pele. Entendeu? Quantos anos depois, né? Quantos anos depois? Desde 98 pra cá, eu vejo isso na pele. Falo, pô, Deus me colocou aqui, uma coisa que me avisou em 98, e ele tá fazendo exatamente o que ele avisou, que eu tô vendo que o cara que fez a conexão com esse aqui, ele foi ajudado aqui e tal, que bênção, que se eu não tivesse aqui, isso não ia acontecer. Entendeu? Chaves, tipo peça-chave Peça-chave. em vários momentos. E eu posso te contar, assim, milhares de situações que já aconteceu, apesar dos 34 anos, rodei muito aí, né? Então, eu fico muito feliz aí de... Então, o propósito de vida é além. Então, esse negócio de comunicação é um propósito, não é dinheiro, não é profissão. Claro que, vamos falar, né? Sou formado e tudo, mas não é um propósito de vida. Então, o cara que vem para trabalhar com isso, ele tem que ter um propósito. Ele quer trabalhar com outra coisa? Irmão, me conta essa história aqui. Por que você quer trabalhar com isso? Entendeu? Então, tem que ter todo um processo aí, que eu tenho certeza que os grandes do mundo, os caras grandes, mundial, você pode ter certeza que quer ter um propósito lá embaixo. Que é o que traz a identidade pro cara, que é que nem você falou, que você vê o meu programa hoje e fala que tem tudo a ver. É igual a pessoa, quando vê você trabalhando, vê você fazendo, fala, mano, parece que ele nasceu pra isso mesmo, isso. É o propósito da vida dele, né? Isso. E eu, falando da minha irmã, que eu te falo, você vê o Neto Brasil, sorridente, carismático, aquela coisa toda, ela era 1000 vezes mais que eu, caramba, entendeu? Então, assim, era uma morena, linda, 11 anos e tal, mas parecia, ela era muito mais avançada. Então, assim, a família toda, minha mãe é assim, família toda, mas parece que foi feito, sabe, por Deus, né? Falou, não, vamos tirar essa peça aqui, porque Deus sabe o que faz, né? Vamos tirar essa peça aqui e aí nós vamos fazer dessa forma aqui, cara. E exatamente do que eu imaginava com 9 anos de idade, eu pensava assim, não sei, mas Deus vai... E hoje tá acontecendo exatamente isso, cara. E da forma do que meu avô faz mesmo, questão de... Meu avô é líder evangélico e tal, meu tio, mas também sempre circulou por todas as partes. Nunca teve, só porque é evangélico não pode ir ali, não pode ir. Tem nada a ver. Sem distinção, né? Exato. Sem distinção. Cara, e nesse momento aí, né, 9 anos de idade, você era uma criança ainda, é até difícil eu te fazer essa pergunta aqui, mas que eu acho que você também não vai lembrar, mas assim, o que você entendeu naquele momento, se você lembrar, claro, que foi, assim, de bom desse momento, assim, porque eu tô te perguntando isso porque até o Carlão, da Cadeia Brasil, ele passou por uma situação na Itália, ele falou, tipo, ali eu aprendi uma lição. Sim. Ele falou, cara, por pior que seja, sempre vai ter uma coisa boa, exceto essa parte da comunicação. O que você acha que teve de bom também ali desse momento caótico, né? Desse caos. Cara, né, nesse momento aí, a minha irmã, ela fazia parte, ela era a frente de tudo. Então eu não tinha, eu fazia o que ela mandava. Entendeu? Por quê? Porque ela Você era o segundo ali, era sempre. O segundo. Sempre por quê? Porque eu tinha minha personalidade e tal, mas ela era a estrela. Ela era a estrela. Então eu me vi no momento, eu não sabia quem eu era. Caramba. Entendeu? 9 anos de idade, e aí? Perdi minha referência aqui. E agora? Minha irmã mais velha. Até ônibus, ela que sabia onde era, eu não sabia nada. Eu falei, e aí? Aí comecei a aprender quem era eu, entendeu? Comecei a andar com as minhas próprias pernas e tal, e entender que tá no sangue ali, né? Essa questão de comunicação, ter carisma e tal, mas até ali... Eu não lembro de ter nada, tinha meus amigos, mas nada de liderança, não, a liderança vinha de cima, né? Sim. Mas não eu. E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo. Se posicionar, então. Me posicionar com os anos aí, né? Já desde pequeno aí, trabalhando com gente, e aí depois de 9 anos eu aprendi, eu acho que foi um ponto que você tá falando aí, eu acho que o ponto mais positivo, além de me posicionar, foi trabalhar. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, trabalhar mesmo, porque apesar de minha família ser classe média,
classe boa, de boa e tal, mas minha mãe não tinha conversa.